Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler o versículo primeiro, somente. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Amém? Os irmãos podem sentar. Alguém está com a Bíblia versão King James, fiel? É essa aí? Pode me emprestar, por favor? Aqui diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a maioria das Bíblias não tem, né? Isso aqui. A maioria das Bíblias só falou o Deus e Pai e o Senhor Jesus Cristo só uma vez. Essa Bíblia falou duas vezes e é nesse ponto que nós iremos pregar hoje à noite aqui. O tema do nosso sermão de hoje, no versículo 1, nessa saudação de Paulo, é o ensejo da graça na saudação à igreja. O ensejo é o desejo, é o anseio, é a vontade que o apóstolo Paulo tinha de que a graça de Deus fosse realmente mandada, enviada para a igreja em sua saudação. Geralmente, queridos, nós não temos a menor preocupação com a saudação que nós damos ao povo de Deus. Nós brincamos, nós falamos assim: olha os batistas aí falando graça e paz. Aí vem outro e fala paz do Senhor. Olha os pentecostais falando paz do Senhor, né? Sempre nós temos uma brincadeira para falar com aquele. Aí quando vem alguém de boa noite, irmãos. Olha o sorveteriano, né? Não é o presbiteriano, não. Olha o sorveteriano gelado, né? Trazendo uma saudação de boa noite, rígido, né? Pode falar paz não, porque vamos parecer com os pentecostais. Então, nós temos toda essa mistura, essa preocupação em não nos aprofundar exatamente no significado de uma saudação. E o mesmo se dá, né, porque aqui nós estamos na introdução de uma carta, e toda introdução de uma carta, o apóstolo Paulo ele faz mais ou menos a seguinte sequência, né? Primeiro ele fala quem é ele, ou seja, o remetente, ele fala o seu nome. Depois ele fala sua função, servo de Cristo ou apóstolo. Aqui ele não falou nada. Depois ele fala dos destinatários, a igreja que está na cidade tal, seja Tessalônica, Filipos, Corinto, etc., né? Roma, qualquer seja a carta que ele tenha escrito, o destinatário. Aí vem a saudação, que é este cumprimento que nós estamos falando aqui. Depois vem uma ação de graças, uma oração que Paulo faz na carta pela igreja. Depois ele entra com os assuntos, né? Esta é mais ou menos a sequência. Os assuntos de Paulo geralmente são divididos em duas categorias: os assuntos teológicos e depois, da segunda parte da carta para o final, são as partes práticas. Por exemplo, Romanos, do capítulo 1 até o 11, é teologia, do 12 ao 16 é prática. Efésios, do capítulo 1 ao 3 é teologia, do 4 ao 6 é prática. Colossenses 1 e 2, teologia, 3 e 4, prática. Filipenses da mesma forma. Paulo tem geralmente essa característica de colocar teologia no conteúdo inicial de sua carta e prática no final de sua carta. No final do final, o apóstolo Paulo então ele faz a saudação de despedida e ele profere a bênção apostólica. Uma pessoa perguntou para alguém aqui da igreja: a sua igreja dá bênção apostólica? Aí a pessoa falou sim. Aí a pessoa saiu rindo, né? Como se, olha a bobeira, olha a bobagem de ficar pronunciando bênção apostólica na igreja. Então, nós vivemos em uma geração que não sabe o significado de uma saudação na Bíblia e não sabe o significado de uma bênção posterior, que encerra todas as cartas. Se não fosse importante, teria.
Se não fosse importante, estaria em todas as cartas, a bênção no encerramento e a saudação no início. Então, quando nós estamos acostumados, né, a viver nessa nossa sociedade intelectualista, que é diferente de intelectual, tá? É diferente de intelectual. Uma sociedade intelectual é uma sociedade que estuda. Intelectualista, ela é metida a estudar, mas não estuda. Ela ouve o que os outros falam e sai repetindo como se fosse verdade. Essa é a sociedade que nós vivemos. Então, já ouviram falar de argumento de autoridade? O argumento de autoridade é quando a pessoa está fazendo uma citação, usando o argumento da sua pronúncia, ela está usando um argumento de uma citação de outra pessoa que ela acha confiável. Então, por exemplo, em casos filosóficos, você vai fazer uma citação errada, uma frase errada, você vai falar, mas você cita um filósofo confiável. Por exemplo, aqui no Brasil, o confiável é Leandro Carnal. Leandro Carnal disse. Leandro Carnal disse. Aí todo mundo pronto. Só porque o Leandro Carnal falou, é argumento de autoridade, acabou. Né? Eu vou dizer uma coisa que Leandro Carnal disse. Ele falou que o apóstolo Paulo, quando no caminho de Damasco, eu falei semana passada aqui, que a gente não sabe de que transporte estava o apóstolo Paulo antes de ser apóstolo, né? Se ele estava a cavalo, se ele estava a camelo, se ele estava a jumento, se ele estava a pé, nós não sabemos se ele estava a charrete, qualquer que seja o meio de transporte, nós não sabemos, a Bíblia não fala, não é isso? Quando ele teve o encontro com Jesus, ou quando Jesus o encontrou. O que nós sabemos é que a luz de Jesus foi mais forte do que o sol do meio-dia e derrubou ele no chão. O Leandro Carnal falou que o apóstolo Paulo, quando caiu do cavalo, já começou, quando caiu do cavalo, pela suposta visão, como é que ele sabe que é suposta? Se quem está falando que teve a visão foi a própria pessoa que teve a visão. Se você vem para mim e fala, pastor, eu tive um sonho, foi assim, assim, assim. Eu vou dizer para você, supostamente você sonhou. Não, quem sonhou foi você, ué. Eu não estava lá. Você tem a sua própria experiência. Eu tenho que lhe dar o crédito. Eu tenho que lhe dar o crédito do seu testemunho, do seu depoimento. Como é que um juiz pode chamar uma testemunha e ele colocar em dúvida o depoimento da testemunha que ele chamou? Se ela que passou pela experiência, ou se ela foi ocular, ela que viu o fato acontecer, como pode colocar em xeque? Pois é, o Leandro Carnal falou que quando Paulo caiu do cavalo, na suposta aparição de Jesus para ele, ele bateu com a cabeça no chão. Veja, vou acreditar em Leandro Carnal. Ele bateu com a cabeça no chão, ficou doido, achou que ouviu aquelas vozes, e então ele deixou o judaísmo e passou a seguir o cristianismo. Por isso que ele escreveu essas cartas. Gente, isso é um filósofo falando isso. Eu fico com medo. Qual será o futuro do Brasil ouvindo um cara desse? Qual será o futuro dos estudantes de filosofia da nossa sociedade, da nossa atualidade, ouvindo um cara desse? Eu fico preocupado, porque eu já estou virando a montanha, né, da vida. Eu já estou partindo para outra. Mas os jovens que estão subindo a montanha do lado de cá, eles estão, olha os professores, olha as referências deles. Na filosofia, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, Mário Sérgio Cortella, aqui no Brasil. Olha o ponto de referência. Na pedagogia, Paulo Freire. Olha só, irmãos, que referência a nossa sociedade tem. Aí o cara vem me falar uma coisa dessa. Aí, essa sociedade intelectualista, que não é intelectual, mas metida intelectual, começa a beber da fonte destas pessoas que não têm a menor consciência do que está falando, não tem o menor argumento válido para o que está falando,
E isso começa a adentrar no meio das igrejas. Qual que é a consequência disto? Nós materializamos as palavras que estão na Bíblia. Nós desconsideramos o seu valor inspirado e espiritual que nós sabemos que tem. Nós sabemos que cada palavra da Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Cada palavra. Não tem nenhuma palavra na Bíblia que não tenha um sentido, um significado para estar ali. Não existe. Aí quando nós lemos aqui, Paulo falando graça e paz a vós outros, a gente chega aqui na igreja, graça e paz, irmãos, nós não entendemos a profundidade da saudação que existe na palavra de Deus. Nossas saudações na igreja, elas são como um corriqueiro boa noite, como é costume de algumas igrejas tradicionais. É claro que não há nenhum problema em desejar boa noite ao público. A questão é que não imaginamos, ou quem sabe, damos pouquíssima importância, talvez nenhuma importância, à saudação. E a saudação é tão inspirada quanto o conteúdo da carta, quanto a teologia da carta, quanto a prática que o apóstolo Paulo ensina na carta e quanto a sua bênção final que ele conclui a carta. É tão importante quanto. Por isso que quando a pessoa perguntou para alguém da igreja se nossa igreja ainda dava bênção apostólica, a pessoa respondeu que sim, e ele saiu sorrindo, ele saiu zombando, esta pessoa é digna de dó, essa pessoa é digna de pena, porque ela não sabe do que ela está rindo. Para que os irmãos tenham uma ideia, quando Deus chamou o seu povo de Israel lá na antiga aliança, através de Moisés, tirando do Egito, os irmãos conhecem a história e tal, quando Deus instituiu o irmão de Moisés chamado Arão, com autoridade sacerdotal, a lei de Deus, a palavra de Deus disse claramente para Arão, que ele deveria pronunciar a bênção sacerdotal sobre o povo de Deus, e isto deveria ser por todas as gerações, e esta bênção está escrito em Números capítulo 6, versículo 22 ao 24. Esta bênção sacerdotal, ela está clara na Bíblia, e nós vamos observá-la. Abre sua Bíblia, por favor, no 4º livro da Bíblia. Livro de Números, capítulo 6, versículo 22 até o 27. Disse o Senhor a Moisés, veja quem falou, o Senhor, todas as letras maiúsculas, se é que está assim na sua Bíblia. Quem falou aqui, nós já estudamos isto, é o Senhor Yahvé, é o Deus da aliança. Não está falando aqui Elohim, não está falando outro nome com o qual Deus se apresentou a muitos personagens no Antigo Testamento, não. Está usando o nome Senhor, todas as letras maiúsculas, que no hebraico é Yahvé, o Deus da aliança, o Deus da aliança. Ele disse a Moisés, fala para Arão e os seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes eis, o Senhor te abençoe e te guarde. Olha, primeiro Senhor, Deus Pai. Moisés não sabia disso. Mas aqui já está a Trindade. O Senhor te abençoe e te guarde. Segundo, o Senhor, Deus Filho, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Terceiro, o Senhor, Espírito Santo, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E no 27, assim, desta forma, porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Agora vamos para 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o último versículo. Algumas Bíblias vai ser 13, outras vai ser o 14. Algumas versões têm essa diferença. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o último versículo. Vamos ler o que diz o texto. Diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo
Lembra que lá no início estava o Senhor te abençoe e te guarde? A graça do Senhor Jesus Cristo. Segundo, e o amor de Deus, esse Deus é o Pai. E terceiro, e a comunhão do Espírito Santo, este Deus é o Espírito Santo. Sejam com todos vós. Por que da transição da velha aliança para a nova aliança, a bênção não mudou? Por quê? Porque é o mesmo Deus da aliança. O mesmo Deus que fez aliança com o povo de Israel e separou o sacerdote para ministrar aquela bênção que seria transmitida para todo o povo, por todas as gerações, pelos sacerdotes e seus filhos. Está escrito lá, sacerdotes e seus filhos. Aqui também o Senhor da nova aliança, que é o mesmo Deus da antiga aliança, mudou a aliança, mas o Deus é o mesmo. Ele mantém a sua mesma maneira de abençoar o seu povo, de colocar o seu nome sobre o seu povo para que sejam abençoados. E aqui está, começando pelos apóstolos, que foram os que escreveram o Novo Testamento, e seus filhos, que são os pastores da igreja. Vocês entenderam porque é importante uma bênção? É assim que se impõe, que se coloca a bênção do Senhor, que se ministra a bênção do Senhor sobre o povo de Deus, e não é diferente com a saudação. A saudação é inspirada tanto quanto a bênção. E a saudação do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, voltando agora à nossa carta, não é um simples, e aí pessoal, como vai? Como vão vocês? Não, não é isto. O apóstolo Paulo está fazendo um ensejo verdadeiro de que a graça, com tudo aquilo que ela significa e acompanha, como a paz, aqui no exemplo, né, versículo 1 está escrito graça e paz, aquilo que acompanha a graça. Em outras cartas para Timóteo, por exemplo, ele coloca graça, paz e misericórdia. Outras coisas que acompanham a graça de Deus, estivesse ali de fato presente sobre o povo de Deus, como era na época dos sacerdotes de Israel. Às vezes eu brinco com os irmãos aqui e falo assim, amém? E os irmãos não respondem. E eu brinco com vocês, irmãos, eu vou explicar o que significa amém para vocês. Eu brinco porque já repeti muito isso. Então os irmãos sabem que é brincadeira, porque eu já expliquei muitas vezes o que significa a palavra amém. Assim seja, confirmação da bênção. Leia depois o Velho Testamento lá, embora ninguém gosta quase, mas leia lá, você vai ver que quando as bênçãos eram proferidas, Levítico 26 e outras referências falam, e todo o povo dirá amém. Já estava lá no Velho Testamento, todo o povo dirá amém. O sacerdote abençoará com as tais e tais palavras, e todo o povo dirá amém. Aí a gente fica banalizando estas coisas como se elas não tivessem valor. Você sabe o que é? Para quem o amém aponta? O amém aponta para Cristo. Vá lá em 2 Coríntios novamente, a gente foi no 13. Agora vá em 2 Coríntios capítulo 1, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Quando os três, né, que escreveram a carta lá dos Tessalonicenses, está aqui também, eles estão aqui os três, verso 19. Diz assim, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, está aqui, ó, Paulo, Silas e Timóteo, não foi sim e não. Irmãos, prestem atenção nisso. Paulo está dizendo aos Coríntios, Jesus, quando eu anunciei ele para vocês, eu, Silas e Timóteo, anunciamos Jesus para vocês, Jesus não foi sim e não. Sim e não, igual a sociedade de hoje, né? O cara faz um comentário dizendo que o Corinthians está ruim, aí no final, quando ele viu que ofendeu os corintianos, no final ele fala assim, ou não, para os corintianos não ficar muito ofendidos. Não é assim nossa sociedade hoje? Paulo está dizendo, não. Quando eu preguei o evangelho para vocês, Jesus que eu preguei não foi sim, não. Olha o 20 que ele diz, no final do 19 ele ainda diz, mas nele sempre houve o sim,
Porque quantas são as promessas de Deus? Lembre-se dos sacerdotes lá atrás. Quantas são as bênçãos que os sacerdotes pronunciavam, tantas tem em Cristo o sim, porquanto também por Ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. É por isso que o povo de Deus fala amém. O povo de Deus diz amém desde a antiga aliança, porque quando a bênção é proferida e você diz amém, você está dizendo Cristo é o sim de Deus para mim, através desta bênção que é proferida. Eis o grande problema de banalizarmos as palavras. Nós banalizamos. Sua igreja dá bênção apostólica? Em vez de você falar sim, irmão, que esta pessoa não merece nem ouvir o sim, você pergunta de volta para ela, o que é bênção apostólica? Tá bom? Mas voltemos agora a Tessalonicenses de verdade. Quando eu brinco com os irmãos, então, amém, é porque eu acabei de falar uma bênção, eu acabei de pronunciar uma bênção. E quando o sacerdote de Deus pronuncia uma bênção, está escrito, todo o povo dirá amém. E quando eu falo, queridos, aqui neste púlpito, eu falo de fato, com o meu coração e a minha mente voltados com sinceridade para abençoar vocês. Não é um jogo de palavra, igual tem muitas igrejas que faz, né? Pega aquela cartilha, né? Aí lê o que está lá, o Senhor está no meio de nós. Aí tá, amém. Não é isso. É algo que nós estamos verdadeiramente falando de coração e a igreja recebe com o amém. O amém aponta para Cristo, porque Ele é o sim de Deus para todas as promessas que foram feitas a nós. Deixa eu continuar, senão nós não saímos do versículo 1. Nós já conhecemos os 3 escritores desta carta aos Tessalonicenses, conforme falei semana passada. Saulo, que mudou para Paulo o seu nome, Saulo é hebraico, latim Paulo é latim, Silas, que é hebraico, que é Silvano no latim, e Timóteo, que é o nome grego, né? Ele era filho de grego. Ao escrever, observe que Paulo não se coloca sozinho, ele coloca os 3 como escritores, porque estiveram na viagem com ele para Tessalônica, para passar pelos mesmos sofrimentos que o apóstolo Paulo havia passado, e agora, como eu disse semana passada, eles estão na cidade de Corinto, os 3 estão juntos lá na cidade de Corinto, e com esta novidade, com esta notícia que Timóteo trouxe de Tessalônica para Paulo, dizendo para Paulo que os crentes de Tessalônica estavam bem, apesar de Paulo ter passado por lá somente 3 semanas, e no máximo 1 ou 2 semanas a mais com os crentes que haviam se convertido da sinagoga, tanto judeus como gentios que frequentavam a sinagoga de Tessalônica. Nós já vimos isso na semana passada. Agora vamos ver, quando Paulo, né, já se manifestou aqui como remetente, olhemos agora para o destinatário desta carta. Olha como ele diz: a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Paulo não diz assim, aqui é Paulo escrevendo a igreja dos Tessalonicenses. Não. Paulo diz assim, aqui é Paulo, Silas e Timóteo, escrevendo a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Paulo já tinha as informações que Timóteo havia trazido para ele, que a igreja estava bem. Mesmo sem o seu fundador, que foi o apóstolo Paulo, ela estava bem. Mesmo sem o seu pastor, ela estava bem. Aquela igreja estava firme na presença de Deus. E Paulo, então, coloca isto aqui. Igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai. Esta preposição em, ela significa dentro de. A igreja que está dentro de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Presbítero Marcos, no início do culto aqui, ele leu exatamente o ponto-chave daquilo que é necessário para mim e para você como igreja do Senhor. Estarmos
alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. Se você estiver profundamente concretado nesta rocha, as aflições não vão te abalar. E não estamos falando de Covid nem nada, que isso aí pega crente também. Não é disso não. Eu só quero ver a Covid pegar um crente e jogá-lo no inferno. É isso que eu quero ver. Porque nunca vai acontecer. A Covid pode jogar muita gente no inferno, menos um crente. E não é só a Covid, não. A Covid é a morte da moda. Qualquer morte, qualquer uma. Jesus falou para Pedro e para os seus discípulos, Mateus 16, 18, ele disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja de Jesus é indestrutível, indestrutível. Seja Covid, seja gripe, seja câncer, seja qualquer tipo de doença, seja acidente, seja tragédia, como está acontecendo na Europa, seja assalto, seja qualquer coisa que atinge o corpo de um crente, não pode colocar a alma dele no inferno, não pode. É por isso que crente não tem medo da morte. Ai, pastor, eu sou crente, mas eu tenho, né? Porém, Paulo diz à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai. Esta igreja estava alicerçada no Pai, e ela estava profundamente arraigada no Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que esta igreja, Paulo havia uma preocupação em saber como eles estavam, por causa do pouco tempo além do pouco tempo que ele ficou ali, houve uma tremenda perseguição. Os irmãos sabem que os judeus tentaram invadir a casa de Jason, onde Paulo estava hospedado com Timóteo e Silas, e alguns irmãos queridos. Havia uma igreja pequenininha dentro da casa de Jason. Os judeus entraram, invadiram, quebraram as portas da casa de Jason, não acharam Paulo e Silas lá, pegaram os crentes, pegaram o próprio Jason, dono da casa, e arrastaram para a frente do procônsul, que na época foi julgar aquele acontecimento, e Jason, como tinha dinheiro, foi lá, pagou uma fiança e saiu, foi libertado. Mas os judeus ficaram irados, Os irmãos haviam escondido Paulo e mandado para Bereia, mas os judeus ficaram sabendo que Paulo foi para Bereia e eles foram até lá, era próximo, Tessalônica e Bereia eram uma cidade próxima. Aqueles judeus arruaceiros foram para Bereia para tentar matar o apóstolo Paulo. E quando eles chegaram em Bereia, que começaram todo o alvoroço novamente, Paulo foi enviado pelos irmãos de Bereia para a cidade de Atenas, a capital da Grécia, mais ao sul, localizada ao sul de Tessalônica. Notem como é impressionante aqui, que Paulo faz uma associação da igreja com estas duas pessoas da Trindade. A igreja, meus irmãos, é a ideia de Deus. A igreja não é a ideia do homem, é por isso que ela não acaba. A igreja é a ideia de Deus, e Ele enviou o seu Filho Jesus para ser o fundador desta igreja. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E Ele põe no pronome pessoal, a minha igreja, a minha. A igreja não é do homem, a igreja não é do pastor. Quando nós falamos assim, pastor, qual que é a sua igreja? Aí muitos irmãos já respondem, minha igreja não, é de Jesus, é claro. As pessoas já sabem disso. Você é uma referência da igreja onde você congrega, não quer dizer que ela é sua mesmo, mas você é uma referência dela. Está vendo? Fazemos questão de uma coisa que já é entendida, e da outra, que é a saudação, nós banalizamos. Para você ver como que a palavra de Deus ela tem o poder em cada palavra que ela está escrita. Foi um privilégio para esta igreja a forma de Paulo saudá-los. Ele não fez desta forma com mais nenhuma outra igreja, embora nós saibamos que toda igreja de fato está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja invisível está, a visível, alguns sim, outros não.
O que os reformadores falaram sobre igreja invisível e visível? Igreja visível é como nós, homens, enxergamos. Nós vemos aquele monte de gente dentro da igreja e achamos legal, mas nós não sabemos quem é salvo e quem não é. A igreja invisível é aquela que Deus está olhando e sabe quem é salvo no meio daquela multidão. E Deus sabe disso, não é só aqui dentro, não. Ele olha para o mundo inteiro. Todas as igrejas do mundo inteiro, Deus olha e sabe quem são os salvos. Nós não sabemos. Por isso que os reformadores falaram, igreja visível é esta como nós enxergamos. E a invisível é aquela que Deus sabe quem são os salvos. Paulo não faz isto com nenhuma outra igreja, mas aos Tessalonicenses ele mostra que eles estavam sim dentro de Deus Pai e do seu Filho Jesus Cristo, o Senhor, razão pela qual ela permaneceu, apesar de tudo gritar ao contrário. Mais tarde nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala na carta assim, olha, vocês, em outras palavras, vocês estão de parabéns porque vocês também suportaram as aflições. As aflições. Não foram só os apóstolos que foram perseguidos na igreja de Tessalônica, os crentes de lá também. Agora, eu estou, irmãos, de fato impressionado até hoje, como que uma igreja de 3 semanas conseguiu suportar tribulações perseguições de levar na justiça, de agressão física, e ela não fechar suas portas. Eu estou impressionado, e não é porque ela tinha pastor, ela tinha apóstolo, não tinha. Eles tinham ido embora. Só estavam ali os irmãos. Como esta igreja permaneceu? O Novo Testamento é abundante nas metáforas sobre a igreja. Em João 15, ela é comparada com os ramos da videira. Em 1 Coríntios 3,9, é comparada a uma lavoura e uma construção. Em 1 Coríntios 3,16, comparada com o templo de Deus. 1 Coríntios 12,12 é comparada com o corpo de Cristo. E por aí vai. O Novo Testamento está cheio de figuras para a igreja. Mas em todas estas figuras nós vemos algo em comum, que é a proximidade, a intimidade, é a ligação direta com Deus que tem a igreja e com o Senhor Jesus Cristo. Não poderia ser diferente, porque a igreja é, de fato, a expressão da comunhão dos filhos de Deus, tanto entre eles como com Deus. Quando Paulo diz que a igreja estava em Deus e no Senhor Jesus Cristo, é disso que ele está falando, da comunhão. A comunhão com o Pai e com o Filho resulta necessariamente na comunhão com os irmãos. Eu sei que não é este o assunto aqui agora, porque não é disso que Paulo está falando da comunhão da igreja com Deus, mas deixa eu tocar só neste assunto sobre a comunhão da igreja. Por que você permitiu que a pandemia tirasse a sua comunhão com seu irmão? Não vou mais na casa de fulano não, porque estou com medo da Covid. Ou não vou mais na igreja não, porque estou com medo da Covid. Por que você permitiu isso? A palavra de Deus diz, em 1 de João, capítulo 4, versículo 20, aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Porque se ele não ama, se ele diz que ama a Deus, né? Se ele não ama o irmão que está vendo, como pode amar a Deus que não vê? Por que nós permitimos isso, igreja? Eu não vou falar desse assunto agora. Se Tessalonicenses for falar mais à frente, eu falo. Mas onde estamos nós na comunhão? Manda-se uma mensagem no grupo de varões, irmãos, vamos ter uma carninha aqui, um jantarzinho aqui na igreja, só para a gente se reunir. Os irmãos não... O que aconteceu com a nossa comunhão, queridos? Estamos em reunião de orações nas quintas-feiras, de volta aqui na igreja, de volta em nome de Jesus. Não vou orar não, eu oro em casa mesmo, será? Qual o valor da oração coletiva para você? Na Bíblia existe o valor da oração coletiva. Existe o valor dela individual e existe o valor dela coletivamente. Cadê? Aí chega aqui na igreja, 4 irmãos orando.
A igreja Volta de Cristo é a igreja da palavra. Chega aqui nos estudos bíblicos, uns irmãos aqui, uns ali. Que palavra? A palavra que o pastor prega, a palavra que é ensinada, mas não da igreja ter de fato aquela sede de estar junto, irmãos, pelo mesmo alvo, pelo mesmo objetivo. Hoje é dia do quê? É dia do estudo bíblico. Irmão, eu estou cansado. Segunda não tem culto não, filho. Quarta não tem culto não. Sexta não tem culto também não. Pode descansar. Terça tem. Quinta tem oração. Sábado tem os cultos do departamento que nós voltamos para que Deus seja glorificado no meio de uma igreja que se reúne em comunhão com Ele e uns com os outros. Covid escolhe dia agora? Ela escolhe o dia, eu também não vou orar não. Quinta-feira a Covid não vem orar. Não vou orar não, porque ninguém está indo, eu também não vou. Eu gosto quando o povo vai. Queridos, vamos deixar isso para outra hora. Paulo está falando da comunhão vertical, a igreja de Deus, conforme 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus, o qual vos chamou para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. É isso, em quase todas as cartas de Paulo, nós vemos esta proximidade que ele coloca, o Pai e o Filho, né, as duas pessoas da Trindade. Aqui também ele escreve isto, mas ele não confunde as duas pessoas da Trindade. Pai e Filho são devidamente identificados, e não confundidos como fazem os unicistas. Os unicistas dizem que não existe, é só um, que não existe três pessoas, não, é só uma pessoa mesmo na divindade. Não é verdade. Olha que ele atribui aqui o título, né, a Cristo, a Jesus como Senhor. A palavra Kyrios no grego, ela é tradução da palavra Yahvé, que existia no Velho Testamento. Os irmãos viram que nós lemos referência do Antigo Testamento, que o Senhor estava com letra maiúscula. Aquela palavra no hebraico significa Yahvé, é o Deus da aliança, o Senhor da aliança com o seu povo. A Septuaginta, que era uma tradução grega que existia na época de Jesus, aliás, os apóstolos usaram essa tradução grega, né, que tinha na época do Velho Testamento, eles mesmos traduziram, os próprios judeus traduziram a palavra Yahvé para Kyrios, lá no Antigo Testamento. Mas quando Jesus Cristo veio e os apóstolos começaram a escrever suas cartas, eles olharam para a Septuaginta, que era a tradução grega que eles tinham da Bíblia na sua época, viram escrito em grego a palavra Senhor, Kyrios, no lugar de Yahvé, da Bíblia hebraica, e logo entenderam que este Senhor, Kyrios, era Yahvé do Antigo Testamento, que é esse Jesus que apareceu para nós. Por isso que quando o Novo Testamento chama Jesus de Senhor, não é Senhor patrão não. Oi, como vai o Senhor, tá bom? Não. Senhor aqui é o Deus da aliança, porque foi justamente por meio de Cristo Jesus que Deus o Pai selou a sua aliança com a sua igreja. Nós estamos, irmãos, selados na aliança com Deus por causa do sangue de Cristo Jesus. Deus não fez uma aliança com você. Deus não fez uma aliança comigo, não. Deus fez uma aliança com o Filho dele. Aí o sangue de Jesus Cristo derramado é o selo desta aliança. Aqueles que pela fé creem no Filho de Deus são incluídos na aliança do nosso Deus. Deus já tinha feito uma aliança no passado, lembra? Deus fez uma aliança com Adão, o que Adão fez? Quebrou. Deus fez uma aliança com Noé, o que a humanidade fez com a aliança? Quebrou. Deus fez uma aliança com Abraão, o que os descendentes de Abraão fizeram? Quebraram. Deus fez uma aliança com Israel por meio da lei, o que Israel fez com a aliança? Quebraram. Deus fez uma aliança com Davi, com Salomão, o que eles fizeram com a lei, com a aliança? Quebraram. Agora Deus falou assim, não vou mais fazer aliança com o homem. Eu vou fazer uma aliança com um homem, mas o homem que não peca, o homem que não erra, o homem que não quebra a minha aliança. E foi lá e fez com o Filho dele. E esta aliança, como todas as anteriores, foi selada com sangue. As outras com sangue de animal, mas esta com o sangue do Filho de Deus. E quando eu e você estamos nesta aliança, nós estamos pela graça.
Porque não foi com a gente que Deus fez aliança, não. Se fosse, a gente ia fazer igualzinho a Adão, quebrar. A gente ia fazer igual a Israel, quebrar também. Mas Deus fez com alguém que não quebra. Sabe por quê? Porque esta nova aliança, diz a Bíblia que ela é a última. Não se faz mais. É a última aliança que Deus fez. Então Ele fez de forma inquebrável. Porque Jesus Cristo cumpriu todas as exigências da lei. E nele, todas as bênçãos da aliança estão como um sim e o amém de Deus para nós. É por isso que quando os apóstolos vão escrever Senhor, falando de Jesus, eles atribuem o mesmo Yahvé no Antigo Testamento. Mais uma razão para nós entendermos que Paulo acreditava que Jesus era Deus, destruindo as falácias dos testemunhas de Jeová. O título Cristo, né, Messias, Jesus Cristo é o Messias do Antigo Testamento. Como nós lemos em Atos 17, semana passada, Paulo habilidosamente demonstrou aos judeus na sinagoga que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. A palavra Messias e Cristo é a mesma coisa. Os judeus esperavam um Messias, mas eles queriam um Messias o quê? Cavaleiro, que entrasse em Jerusalém. Jesus já não era lá essas coisas mesmo, porque ele não nasceu no berço de ouro. Jesus nasceu lá no interiorzinho da Judéia, numa cidade chamada Belém, no meio dos animais. No meio dos animais. Jesus nasceu fedendo a esterco de boi. E aí o povo fala, mas isso aí é Messias? Eu achava que ele ia estar mais ou menos perto do trono de Davi. Jesus vive a vida dele trabalhando como carpinteiro, certo? Nossa, que profissão. Achei que ia ser um médico, um advogado, um juiz. O homem é um cortador de madeira. Messias? Como assim? Aí Jesus vai fazer o ministério que o Pai lhe chamou a fazer. Chega lá no seu ministério. Jesus, onde é que o senhor dorme? Não, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não. Ué, mas como que você quer ser um Messias desse jeito? Vamos dar a última chance para esse cara ser o Messias. Diz ele que vai entrar triunfalmente em Jerusalém. Vamos dar a última chance para ele. Aí Jesus chama os seus discípulos secretamente e fala para eles bem assim, vai ali na cidade e na rua tal, vocês vão ver um jumentinho amarrado perto da mãe dele. Vai lá e desamarra ele para mim. Quando o dono vier, que foi, que há? Aí você vira para ele e fala, o Senhor precisa dele. E eles foram, encontraram o jumentinho, a mãe dele, desamarraram o bichinho e o dono veio, que foi, que há? E eles falaram, o Senhor precisa dele. Ah, então pode levar. E aí veio com aquele jumentinho, novinho, um burrito. Jesus Cristo sobe nele e agora eu vou entrar triunfalmente em Jerusalém, num burro. Mas não pode ser o Messias esse homem? Vamos dar a última chance. Achei que ele ia entrar num cavalo branco, cheio de armas, de guerra, de poder. Não. Entrou montado no jumento. Mas o profeta já dizia isso. Zacarias 9, versículo 9, estava escrito, não temas, filho de Sião, alegra-te muito, porque o teu rei vem aí, montado em um jumentinho, na cria de jumenta. É ele quem vai ser o teu libertador. E Jesus cumpriu esta profecia, entrando naquela cidade de forma humilde. Se fosse o Messias como os judeus esperavam, os próprios governos romanos que estavam ali em Jerusalém iam se assustar. Eis um homem fazendo um levante contra nós. Venham aqui, legiões romanas, vamos abafar toda esta euforia que o povo está fazendo. Mas viram a euforia. A multidão estava gritando, Hosana, o que vem em nome do Senhor. E eles ficaram apavorados, vamos ver o que está acontecendo. E quando foram olhar, era um homem montado no jumento. Deixa passar. Ele tem armas? Não. Nada, nunca teve. O que ele tem? Não, ele fala que é o Messias do povo de Israel. Deixa. Como vou saber que este homem é o Messias? Esta era a pergunta de Israel.
E toda sinagoga que Paulo entrava, ele provava dentro do Antigo Testamento que Jesus era aquele Messias esperado. Ele não era o Messias majestoso ainda, porque o profeta Isaías disse o seguinte, que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, para que ele pregasse as boas novas, anunciasse a liberdade aos presos, dar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a trazer de volta o louvor em Sião. E a palavra de Deus diz que ele também traria óleo de alegria no lugar das vestes de tristeza. E no final diz assim, ele também anunciaria o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O ano aceitável do Senhor foi quando ele veio a primeira vez. O dia da vingança do nosso Deus, quando ele vier a segunda vez. Por isso que Jesus não ameaçou ninguém. Porque a segunda etapa do seu trabalho, do ministério, é para quando ele for voltar esta segunda vez. O ano aceitável fala de um longo tempo. Por isso que até hoje você tem tempo para entregar sua vida a Jesus. Até hoje você tem. Mas no dia que ele aparecer nas nuvens do céu, acabou. Porque ele não vai vir mais como ano aceitável. Ele vai vir para o dia da vingança do nosso Deus. Hoje não deu tempo de eu falar o que significa graça e paz. Então, na semana que vem, eu vou pregar sobre isso. O que Paulo quis dizer com graça e paz? O que hoje nós podemos guardar aqui para nós, e é esta reflexão que eu quero fazer com você, para nós encerrarmos, é a seguinte: você é uma igreja que está em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Foi lido isso desde o início. Aquele que está firmado na rocha. Jesus falou, aquele que está firmado em minhas palavras é semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. As tempestades são iguais, já foi dito. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos. Isso é para as duas casas. Não importa se você está... agora eu estou na rocha, não vai vir chuva nem rio para mim não. Vai. A diferença é que você não vai cair. Mas as chuvas virão. Os temporais virão. Você é como a igreja Tessalonicense? Você está em Deus Pai mesmo e no seu Filho Jesus Cristo, o Senhor? Ou você está firmado, irmãos, em conceitos pessoais? Para que uma igreja, veja bem, queridos, voltemos ao tema da semana passada. Para que uma igreja saiba se ela está no Deus Pai e seu Filho ou não, é só ela fazer os cálculos. Quanto tempo de igreja existia em Tessalônica? 3 meses, 3 semanas. 3 semanas. E a igreja, o que ela sofreu? Chute, pancada, perseguição, justiça, mentiras, calúnias, pessoas arrastadas à força, violência. 3 semanas a igreja não fechou. E eu pergunto, quanto tempo você tem de crente? Se você tivesse 3 semanas de convertido, você estaria firme no meio de uma pandemia dessa? Com 10 anos, 5 anos, 20 anos, já tremeu as bases, muitos já abandonaram. E nós não estamos falando aqui de ninguém arrastar ninguém não, porque se a polícia fosse fechar, por exemplo, aqui, ia fechar aqui, mas não ia sair arrastando eu na rua não. Não é disso que estamos falando. E a igreja de Tessalônica sofreu foi isso. Arrastaram Jason, espancaram, chutaram, bateram na cara, levaram perante as autoridades. É disso que estamos falando, de uma igreja de 3 semanas. E a igreja, ela persistiu, a igreja ela continuou. E nós estamos inventando desculpas, irmãos, para não servirmos a Deus, para não fazermos a obra de Deus conforme Ele merece que nós façamos. Eu não estou falando somente da questão de congregar, não. Isso é a coisa mais fácil. Congregar é mais fácil. O que custa sair de casa e vir na igreja? Custa nada.
Isso é a coisa mais fácil, nós não estamos conseguindo. Imagina o mais difícil, se Jesus Cristo chegar a nós e disser, hoje mesmo, dê a tua vida por mim, em meio a uma perseguição que se levantar de uma hora para outra. De repente o poder se levanta de uma forma totalitária, de uma forma proibitiva, e fala agora quem for cristão vai preso. Aí vai chegar e quem for cristão aqui, ó, pode entrar no camburão ali, tem 10 camburão já, para caber muita gente. Aí muitos irmãos, não, eu estava visitando, né? Eu não sou dessa igreja, nunca vi esse pastor. Estava visitando. Então, queridos, pensa nisso. A igreja Tessalonicense em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. É nele que você está? Então acabou. Se você está nele, nada vai te abalar. Nada. Não interessa o que seja, nada vai te abalar. Semana que vem, então, a gente fala, tá? Que é graça e paz, mas junto com a Bíblia da versão King James, né? Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecer a Deus pelo culto desta noite, em nome de Jesus.